gente abre agora para as perguntas, dúvidas ou curiosidades, e quero agradecer muito a toda a equipe da FTD que preparou o evento, a Isabelle que abriu aqui com uma voz carinhosa, um sorriso gostoso, esse sorrisão, esse cabelo lindo, né, Isabelle? Esse cabelo lindão aí, cheio de vida, de ondas, isso é uma alegria, esse teu sorriso, esse teu sotaque gostoso, que a gente tenha podido ser uma presença gostosa para todos os professores e professoras que nos ouviram até agora. Que delícia, Léo, carioca, representando aí todo o Brasil. Nós estamos muito felizes por esse momento gracioso, esse momento humano e grandioso que nós vivemos aqui. Foi tão intenso que a gente não viu o tempo passar, né? Nós estamos aqui com mais de 1.000 participantes no canal do YouTube e na página do Facebook da FTD Educação. E durante a sua fala, nós recebemos aqui muitas perguntas, então nossa equipe aqui precisou fazer uma compilação para nós tentarmos contemplar aqui os assuntos mais abordados, enfim, tentarmos dialogar de forma que atendamos aí a grande maioria. E nós vamos à nossa primeira questão, Léo. Bom, nós entendemos a escola como espaço aí de acolhimento para os nossos estudantes, lugar de refúgio, de compartilhamento, e diante desse momento do pós-isolamento, há uma preocupação do professor de como ele pode garantir que os estudantes, os alunos, as crianças ainda se sintam seguras neste lugar, principalmente para expressar seus sentimentos, para oferecer aí inspiração para os que eles se mantenham conectados com o seu próprio projeto de vida. Há essa preocupação do professor com essa responsabilidade que nos cabe de sermos inspiração para essas crianças, e eu queria que você nos auxiliasse com essa questão. Ótima pergunta. Eu sei que esse é um tema bastante inquietante, no momento em que muitos alunos relatam se sentir cansados, estressados, alguns até desmotivados, pensando em largar a vida. Nunca a temática do projeto de vida, da formação da esperança e da motivação foi tão importante, e esse é o grande objetivo do trabalho da metodologia OPE, que hoje está presente aí em quase 1.500 escolas no Brasil todo, com a graça de Deus e com o trabalho da FTD, chegando aí a 250 mil alunos do Brasil todo, e eu acredito que é um momento em que a gente vai ter que realmente focar as primeiras semanas, especialmente, da retomada, seja ela presencial ou a retomada do semestre, porque cada escola hoje vai ter aí seu livre-arbítrio, seu racional, vamos voltar desse jeito, daquele jeito. Então, eu realmente sugiro, baseado em todos os estudos científicos que eu vi ao longo desses quase 30 anos de trabalho com educação, que o trabalho de acolhimento, de compartilhamento de emoções, ajudar os alunos a escrever, representar artisticamente o que sentiram, o que sonham para o seu futuro, trazer histórias, poemas, filmes que falem de inspiração, refletir com os alunos sobre o que eles querem para o futuro, o que eles têm a oferecer para o futuro, exercitar a gratidão das coisas simples que temos, mas que hoje são fantásticas, como ter uma comida na geladeira, ter mãos para estudar, ter um cérebro para aprender, praticar essa atitude de gratidão, por exemplo, por algumas semanas, de acolhimento uns com os outros, da formação de grupos de alunos que se ajudem, né? Falar sobre esperança, compartilhar poemas, poesias, trechos de filmes, e não só numa postura passiva de mostrar para os alunos, não, estimular que os alunos pesquisem, compartilhem, criem, comecem uma aula com um relato, com uma poesia, com um momento em que eles vão dizer o que estão sentindo, seja se apresentando ou não, em que eles pensem em soluções. Pessoal, tem aqui um desafio. Tem um aluno dentre a nossa turma que está desmotivado, que está pensando em largar o estudo, que está achando que já perdeu o ano. O que a gente diz para esse nosso colega? Pessoal, vamos fazer aqui um desenho sobre como a gente está vendo o nosso futuro. A gente, no guia de acolhimento pós-pandemia, que a gente tem com a FTD, a gente traz várias propostas interessantes que podem ser feitas presencialmente ou à distância, online,
que são fundamentais. Eu diria que, neste momento, a matemática, a física, a química, as matérias têm que estar igual ou um pouco menor em termos de preocupação. Por quê? É a partir das competências socioemocionais, da empatia, da perseverança, do trabalho em equipe e todas as demais, inclusive a competência 6 da BNCC, que é o projeto de vida, que o aluno vai ter a vontade, a disposição e o compromisso de desenvolver as competências cognitivas. No site da opee.com.br, bem na página inicial, tem um caderno de estudos da OCDE falando da importância do socioemocional e o link aqui que a gente pode disponibilizar para o guia de acolhimento pós-pandemia, que serve para professores, alunos e familiares. Fantástico, Léo. Nós vamos disponibilizar aqui esse link para que todos tenham acesso a esse material também. Eu tive a oportunidade de ler esse guia, compartilhar aí com alguns colegas. Nós estamos utilizando ele, inclusive no trabalho de consultoria com as nossas escolas. A nossa equipe tem se aprofundado aí com este guia. Nós já queremos te agradecer por esse material maravilhoso. Ele traz essas propostas práticas, atividades, né? Que é o que nós, como professores, buscamos nesse momento aí para trazermos aí em ação o projeto de vida dos nossos alunos e valorizarmos esse tema, que para nós é o tema central, para que nós possamos retornar aí, retomar as nossas aulas com toda a saúde emocional necessária. Bom, nós temos aqui mais uma questão muito importante, e é uma questão que faz parte do nosso cotidiano, né? Diante desse contexto atual, o professor, a família, o aluno, a escola, todos nós tivemos que nos reinventarmos, e a rotina familiar, ela passou por muitas mudanças. Os pais trabalham em home office, inclusive os próprios professores, né? Nós temos que lembrar que muitos professores são pais, estão com seus filhos, também alunos, em casa, e nós temos uma questão e consideramos aqui que a sua ajuda é importante para isso. Como a escola pode buscar a parceria da família? Como o professor pode buscar a parceria da família, trazer esse convite à tona para que a educação seja cada vez mais humanizada diante desse quadro que nós temos? Vamos lá. Existem muitas coisas a serem feitas, né? E aí eu volto a sugerir a leitura do livro A Síndrome do Imperador, que a gente tem, inclusive, um guia de atividades. Tem escolas que adotaram o livro A Síndrome do Imperador como parte da lista de material de 2020, e a gente preparou um guia de aplicação. Tem muita escola hoje fazendo online mesmo leitura conjunta, e pode ser A Síndrome do Imperador ou outro livro. O que eu diria é que é uma hora que os professores podem protagonizar um trabalho muito interessante, muito impactante com as famílias, né? Como o professor de língua portuguesa pode ajudar os pais com atividades, indicando livros interessantes, indicando links interessantes com curiosidades sobre a língua portuguesa. Os professores de artes podem mandar para as famílias atividades interessantes, lúdicas, pode trazer desenhos, pinturas, fotografias. Tem ali, de repente, um museu interessante para ser visitado, que tem uma exposição de fotografia sobre a igualdade de gênero, de repente, que pode ser interessante, ou contra a não discriminação racial, que está acontecendo em algum canto do mundo. Você imagina um professor de biologia que possa trazer dicas sobre o sono, um professor de literatura que traga um poema, um pequeno texto, um trecho de um livro, faça uma leitura de um livro que fale sobre esperança, leveza, gratidão. No guia de acolhimento, a gente traz essas dicas dos professores trabalharem entre si os seus conhecimentos e mesmo com a família. Porque é muito interessante, muitas vezes a família se afasta da escola porque ela é chamada, via de regra, para tomar bronca ou para pagar, mas não como parceira, não como alguém que está lá falando, trocando, aprendendo juntos. Então, que tal um professor de química trazer ideias de produtos químicos que a gente pode fabricar em casa para limpar o lar, né? E, de repente, o professor de educação física trazer uma reflexão sobre a trajetória do Cristiano Ronaldo e como ele se esforçou para ajudar o aluno a entender que a disciplina é uma força que liberta e não que aprisiona. Então, assim, eu vejo uma oportunidade linda da escola
ajudar os pais e mães nas questões de organização, de limpeza, de divisão de tarefas, de desenvolvimento das competências socioemocionais, para aumentar a autoridade da escola em relação à família, autoridade por meio do saber, por meio da inspiração. Léo, nós estamos aqui com uma grande massa de professores, representantes aí dessa comunidade educativa, e nós passamos por um processo de adaptação, de quebra de paradigmas na forma de ensinar, de organizar o nosso trabalho, de organizar a nossa rotina. E a reformulação de tudo isso aconteceu praticamente da noite para o dia, né? Muitos precisaram aprender a utilizar os recursos tecnológicos com muita agilidade, com muita rapidez, e outras questões aí foram envolvidas para que nós dessemos conta das aulas, do planejamento, da gravação de vídeos, né? De virarmos aí youtubers, como viralizou aí nos memes, né? Enfim, tudo isso, Léo, certamente causou aí um nível de estresse, desencadeando insônia, ansiedade e até mesmo outras patologias. E aí eu queria contar com a sua contribuição, com as suas sugestões, para que o professor consiga cuidar da sua saúde mental, diminuindo esse nível de ansiedade, de estresse, de insônia, que ele possa pensar, né, nessa qualidade de vida aí, que essa palavra equilíbrio nos gerou, essa reflexão, nessa qualidade tão necessária para que nós estejamos inteiros nesse processo, nesse momento em que o ensino híbrido vem à tona, nesse desafio que nós estamos enfrentando. Bom, vamos lá. Eu acredito que ficou muito evidente o custo da preguicite, né? Porque há 15 anos que nos congressos educacionais a coisa que mais se falava era sobre tecnologia. Então vamos lá, essa coisa de trabalho à distância, ensino à distância, não é uma novidade de 2020, isso aqui está posto desde 2001, 2005, os congressos já falavam sobre tecnologia. E vamos e venhamos, muitos colegas nossos, seja porque tem vergonha, tem medo, porque tem arrogância, porque tem timidez, ou porque tem despreparo, ou porque tem falta de consciência, negaram a importância daquilo que hoje está posto. Então, não é que tudo. Sabe o que acontece? A gente não pode jogar tudo na culpa da pandemia. Tem aí uma desresponsabilização de alguns colegas professores que, de repente, hoje está custando caro, né? Mas então, fica lá a dica: a gente precisa parar para olhar se a gente está fazendo a nossa lição de casa existencial, porque quando a gente não cuida dos nossos sonhos, a gente vive em pesadelo. Então, esta é uma hora fundamental da gente ter três coisas essenciais: humildade, curiosidade e interesse. Humildade para entender assim: eu não consegui ainda, eu não sei ainda, eu não consegui ainda. Então, vou conversar com o meu coordenador, vou procurar um sobrinho de 10 anos, vou perguntar para os meus próprios alunos dicas. Eu tenho professores que têm perguntado para os alunos todas as semanas: escuta, pessoal, quero um feedback. Como é que foi a aula? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? O que vocês têm como sugestão? Ó, semana que vem, os primeiros 10 minutos é a turma, é o grupo número 1, vai ser o João, o Kleber, a Paula e a Sônia. Vocês vão abrir a aula com uma curiosidade sobre tal tema. E o professor vai, humildemente, aprendendo com o aluno, falando: nossa, tem esse recurso. Aí, de repente, ele fala: gente, escuta, eu preciso de um tutorial, como é que baixa esse vídeo aí? Ora, a gente está num momento de soluções solidárias, não solitárias, cooperativas, não narcisistas. Então, é uma hora que a gente vai ter que deixar o nosso eguinho, a nossa reatividade, aquele nosso lado ranzinza, aquele modo de dar aula meio arrogante, solitário, em que eu sei, o aluno não sabe nada, acabou, caiu por terra. Nasce um novo professor, mais humilde, mais curioso, né? Hoje tem uma infinidade de livros, canais do YouTube, aplicativos e recursos. A própria FTD tem feito 1 milhão de lives e recursos, conteúdo aberto. Meu Deus, é uma faculdade, um doutorado que vocês estão oferecendo ali para a pessoa que queira. Mas sabe o quê? A gente vai precisar pegar a antiga descrição do cargo, ó, acabou, descrição do cargo,
Acabou, não tem mais esse papo. Eu não sou pago para isso, é domingo, não é dia útil. Todo dia é dia útil. A gente precisa tomar vergonha na nossa cara e fazer o que tem que fazer, não o que tem vontade. Porque, assim, ter um trabalho, ter tecnologia, ter um propósito, é tudo que a gente precisa. Aí, com humildade, com curiosidade, com interesse, a gente se reinventa. Puxa, nós estamos em agosto e tem colega ainda hoje que está dando aula colocando a lousinha verde com giz, filmando isso. Isso não é aula online, isso é uma aula chata presencial. Online ela vai ficar insuportável. Então, não é que o aluno não está interessado ou que a aula é difícil. Esta pessoa ou está mal orientada ou está no modo arrogante. Se está mal orientada, o gestor precisa fazer a troca entre pares, aprendizado com colegas. Professora Joana, gostaria que a senhora assistisse a aula do professor Felipe, porque a aula dele tem tido uma atratividade, tem tido um engajamento, tem tido um resultado bacana para a senhora mesclar dentro do seu estilo. Mas esse é o jeito que eu dou aula. Bom, o jeito que a senhora dá aula não funciona mais, porque nós estamos em 2020. Não dá para dar aula em 2020 do jeito que eu dava aula em 1974, porque eu não uso a mesma calça, eu não uso a mesma televisão, eu não uso o mesmo carro que eu usava em 1974. O tempo mudou. Oi, acorda, realidade. Ninguém quer ir num médico que, de repente, está lá, né, usando uma caneta suja, dedo sujo, atendendo a gente, olhando o telefone. A gente quer do médico atenção, atualização, tecnologia. O aluno quer isso da gente. Por isso que é a vergonha na cara. O Cortella fala muito disso, né? Que a gente tem que ter a capacidade de nos envergonharmos quando a gente estiver na mesmice, quando a gente estiver na superficialidade, quando a gente não estiver fazendo uma coisa que é o melhor que a gente faz. Porque cada ação minha impacta nos outros. Se eu falo aqui informações desencontradas de um jeito chato, eu atrapalho a vida de milhares de pessoas. E uma pessoa ética entrega ao mundo o melhor de si. Ela não entrega o que ela está acostumada, o que todo mundo faz ou o que ela está com vontade. Ela faz o certo. Um bombeiro, quando entra no incêndio, ele vai lá e dá a sua vida para salvar aquela pessoa. Um cirurgião não pensa, ai, mas tem quanto pulso? Ele vai lá e fala assim, que bom que eu posso salvar esta vida. Esta é a hora que separa os meninos dos homens, as menininhas das mulheres. Essa é uma hora da dignidade, da humildade, da curiosidade e do interesse. Alunos se interessam por professores que se interessam por si, pela sua matéria e pelos alunos. Uou, Léo! Nossa, estou aqui com o coração acelerado, arrepiada. Que depoimento maravilhoso. Para você ter interesse em mim, eu tenho que mostrar interesse em você. Isso significa eu ter interesse na minha saúde, dormir bem, deixar o celular fora do quarto, entende? Compra no Mercado Livre um despertadorzinho, R$ 40, simples, deixa o celular fora do quarto, é botar um pijama gostoso, tomar um banho quentinho, dormir, rezar um pouquinho antes de dormir, agradecer o dia, comer adequadamente, fazer minha atividade física, né? É de repente desintoxicar o meu corpo de produtos em caixinha, em saquinho e comer mais grãos, alimentos mais sadios. Aí entra de novo o protagonismo do professor de biologia, de educação física. É eu fazer uma curadoria. Imagina que bacana na escola, o professor de literatura, de artes, trazer pílulas, inspirações, frases bonitas, trechos. Imagina o professor de geografia, de matemática, que podem trazer histórias, por exemplo, de empresas, de pessoas, de atletas, de personagens que superaram adversidades. Tem hoje, você botar no Google histórias de superação, pessoas que superaram dificuldades, como conquistar o equilíbrio emocional, tem tudo ali, o conhecimento está posto. Mas, de novo, sem humildade, sem curiosidade, sem interesse, isso aí vão ser apenas links que eu não vou nem visitar. E aí é um desperdício de vida. Aí eu entro no desespero, cujo oposto é a esperança. Mas não adianta esperar que Deus resolva a minha vida. Deus já deu a causa, a saúde e a oportunidade. Agora é com a gente. Vamos à luta! Léo, nós estamos aqui, infelizmente, né? Agora é a hora do chegando ao final do nosso Aliás, momento. o professor bom, ele luta por uma vogal.
para quando ele entrar, os alunos falarem "e" e Ah, não "a". E quando a aula é. acabar, os alunos falarem "a" e não "e". É uma vogal que qualifica o que é o legado que o professor deixa. É o "a" e o "e". Então, da minha palavra, aê, professor! Salve, professor! Viva, professor! E o professor é o guardião da certeza de que a vida vale a pena. A boa vida vale muito a pena. Um beijo no coração, muito obrigado, Isa, e toda a equipe da FTD Educação, a toda a equipe da metodologia OPE, que tem, junto com a FTD nesse Brasil, semeado e cultivado a certeza de que a boa vida vale a pena. Bom, Léo, em nome da FTD Educação, eu só posso agradecer a sua parceria, as suas contribuições, a sua participação tão inteira aqui conosco na estreia da nossa maratona de retorno às aulas, neste momento rico de mentoria, né, em que nós podemos aí ficarmos tão próximos dos nossos professores. Eu agradeço a todos vocês que se mantiveram aqui ligadinhos conosco no nosso canal do YouTube, na página do Facebook da FTD Educação, ativos, atentos, participando aí o tempo inteiro, contribuindo para que este momento fosse tão especial como foi. Eu lembro a você que está participando dessa grande trilha formativa, que o link da pesquisa para que você acesse ao certificado de 6 horas, que é emitido ao final de cada quarta-feira, já está disponível aqui para vocês nos nossos comentários, assim como os materiais de apoio estarão sempre ligados ao tema da nossa trilha formativa, tá? Nós retornaremos às 14 horas com o pedagogo e coordenador da Brasil, professor Ricardo Maris, que com foco social abordará o tema O Mundo Dentro de Casa, aprendizagens possíveis em um tempo inusitado. Eu deixo aqui o meu abraço, os meus aplausos, o meu sorriso de esperança para cada um de vocês, que assim como a FTD Educação se supera, se reinventa e acredita que para educar bem é preciso pensar além. Ei, um abraço! Beijo! Ê!